Cara, tem uma questão que é muito, acho que é muito importante a gente falar, aproveitar que a gente tem um muçulmano aqui, estamos falando de religião, de Deus, enfim. Uhum. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, que é a questão do respeito a todo mundo, entendeu? É, Com De você certeza. não querer impor a sua fé no outro. é. A gente acabou de sair de um governo que tinha um presidente com um discurso conservador religioso, sendo que na prática a vida dele não mostrava nada disso. Normalmente Bolsonaro é um assim. cara que falava sobre, sou a favor da família tradicional. O cara tem 5 filhos e 3 mulheres, né? Ou seja, esse argumento já foi por terra, porque assim, a Bíblia fala que você vai conhecer as pessoas pelas obras das pessoas, não é pela palavra. Exato. Não adianta você falar, não adianta eu dizer, sou a favor de tudo que todo mundo tem a sua religião. E chega lá fora, eu vou xingar a Hannah porque é muçulmana. Não adianta, você tem de viver de acordo com o que você fala. Então, voltando. Bolsonaro dizia, sou a favor da família tradicional. O cara tem 5 filhos e 3 mulheres. Sendo que o filho homem dele mais novo, 04, é filho de uma relação extraconjugal. Bolsonaro era casado, tinha um amante, a amante engravidou. O Bolsonaro, que também diz que é contra o aborto, falou para a mulher abortar. A mulher não abortou. Nasceu o menino. Ele não reconheceu. A mulher teve de fazer exame de DNA para provar que era filho dele. Só então Foi o Renan, isso ele aí? reconheceu o Renan. O Renan é fruto de uma relação extraconjugal. Parece que tem outro filho agora que tá rolando aí agora. Que você fala Nem que sei, é mas do o fato... Carluxo aí. Mas o Renan é filho É que diz que eu quero de um amante que Bolsonaro tinha, isso aqui. que Bolsonaro tinha quando ele era casado. Então esse cara fala que é pela família tradicional e a vida dele mostra o contrário. Tem 5 filhos e 3 mulheres. Fala que é contra o aborto, já mandou um amante abortar e a mulher não abortou. É totalmente hipócrita, O cara né? fala Só de Deus, mas é um cara agressivo, violento, chama palavrão pra caramba, xinga todo mundo, não respeita ninguém, é machista, racista, preconceituoso. O cara não tem nada de cristão. Por que ele tinha esse discurso? Para ganhar voto de conservadores. É, mas o Lula também é machista pra caralho, né? Sim, mas o Lula não fala. Mas ele não usa não isso tem esse como discurso. sim, Não tem esse imposição. discurso. Vamos- A questão que eu estou falando é o Eles seguinte. até dão uma maquiada Cara, nessa parte muito- dele. E o Bolsonaro tinha uma colocação de ser contra outras religiões, né? Ah, Sim, sim. evangélico. Então, cara, Totalmente. e amigos meus evangélicos tinham esse discurso, não, eu voto no Bolsonaro porque Ele é evangélico. ele é pela família, ele defende meus valores. Eu falei, que valores, cara? Não, porque, por exemplo, eu não tenho a aceitar isso. Por exemplo, Bolsonaro é contra casamento gay, Uhum. né? E muitos evangélicos também são, porque a Bíblia fala que é pecado relações homossexuais. Isso, mas o que é que eu digo sempre, cara? Isso é o que a minha fé diz, é o que a sua fé diz. Eu não posso querer usar a minha fé para fazer ser uma questão de Estado. Eu tenho que aceitar que as pessoas têm os direitos civis que eu tenho. Eu sou hétero. Eu tenho o direito de casar com a mulher. Eu não estou falando de religião agora, não é Bíblia. Estou falando de direitos humanos, direitos civis. Eu tenho o direito de casar com quem eu quiser. Ninguém vai tirar de mim esse direito. Beleza. Eu não posso querer obrigar aquela pessoa a viver de acordo com a minha fé. Não posso. Então, se a pessoa quer casar com alguém do mesmo sexo dela, a minha religião não aceita isso. Mas eu, como cidadão, eu tenho que aceitar. E tem mais. Quem sou eu para aceitar alguma coisa do outro, amigo? Eu não preciso que ele aceite que eu case com a mulher, se eu quiser casar com a mulher. Então, assim como eu não preciso que ele aceite, não preciso que ninguém me autorize a casar com quem eu queira casar, eu não posso querer impor quem o outro vai casar, cara. Pô, cabe a gente só respeitar isso Sim. aí. É como eu falei antes, Eu só me todas respeito. as vezes, sem A base de tudo é exceção, respeito. em que na história da humanidade misturaram Estado com religião, deu merda, sem exceção. Se a gente voltar para a Idade Média, hoje, né, os cristãos condenam muito os grupos extremistas muçulmanos, e aí eles nem condenam só os extremistas, eles colocam tudo no mesmo pacote, porque tem grupos extremistas muçulmanos, realmente, que matam cristãos, que destroem igrejas cristãs, não sei o que. Na Guerra da Síria teve muito isso, né? Só que se você voltar... Não era por uma questão de religião só. Então, também, Era uma questão também, política. sim, era sim. mais porque o cara era contra o Bashar do que por ele ser cristão. Mas também tinha a questão política. O que basicamente acontece? Era questão política. Não, Porque o Bashar não tem nada até de porque, muçulmano. até porque tinha o Estado Islâmico era contra o Bashar.
Não era defesa do Bashar. O Estado Islâmico era contra o Bashar. Não, mas eu te digo, quando matar, era o próprio governo matando. Não, mas eu não estou falando do governo, estou falando do Estado Islâmico, quando começou aquela ascensão do Estado Islâmico, destruindo tudo, matando cristãos, destruindo igrejas cristãs. Eles eram também contra o Bashar. Eles queriam tirar o Bashar do Estado Islâmico. Porque eles queriam terem poder ali. Mas aí, voltando, que eu estava falando na Idade Média, quem foi que matou quem não tinha a fé do Estado? Os cristãos. A própria Igreja Católica Sim, matou pra caralho. a Igreja Católica matou milhões de pessoas. Por quê? Porque as pessoas não criam no Deus deles. Sim. Mas aí entra também. Você pega, por exemplo, sim, sempre tem questão política. Então, essa é a questão que hoje as pessoas não conseguem entender. Muito das batalhas, das guerras que tem, dos conflitos que se tem hoje com os países árabes de maioria muçulmana. É mais político, você acha? É político, mas eles usam a religião como capa para validar. Né? Se pega e diz assim, eu quero entrar lá no Iraque porque o Iraque tem petróleo, alguém vai dizer para eles, pô, cara, é a terra deles, meu. O que você... Hoje em dia tem muito isso, mas na Idade Média também tinha coisa do poder, político, sempre tem. Então, mas tem uma questão humana. Não era o petróleo, era outro tipo de tem uma questão humana de não aceitar o pensamento diferente do seu. Né? Hoje vive muitos no Brasil, cara. Assim. Mas você precisa separar para dominar. A gente teve um caso dentro da igreja, dentro de uma igreja, no auge daquele discurso de ódio do Bolsonaro. A gente teve um caso dentro de uma igreja de um policial militar que entrou na igreja armado. O cara era membro daquela igreja, ele foi para o culto, igreja evangélica. O cara estava na igreja, naquele momento, poucos meses antes da eleição, que, infelizmente, pastores falando de política dentro da igreja, também não devia, orientando os fiéis a defender, a votar no Bolsonaro. E aí teve um culto em que o pastor estava falando isso, orientando o povo a votar no Bolsonaro, e um fiel daquela igreja falou, pastor, não estou aqui para ouvir isso. Eu vim aqui ouvir a palavra de Deus, não estou aqui para ouvir de política. E aí, um amigo dele, da igreja, esse policial militar, deu um tiro no cara. Você está brincando? Sim, isso foi notícia. Isso foi notícia. Sim. Primeira coisa, o que é que leva o indivíduo a entrar na igreja e ir para um ambiente de adoração, de louvor, de ouvir a palavra de Deus armado? Já está errado aí. Já mostra que o cara não é bom na cabeça. E o cara, nos Estados Unidos, eu acho que eu gostaria de estar armado na igreja. E o cara deu o tiro, no outro. Lá que eles entram lá para matar o povo na igreja. E o cara mesquita. E o cara deu o tiro no outro. Dentro da igreja, cara. E aí você perde todo o contexto. Qual é a ideia de uma religião? Você está indo para a igreja, você está pensando em Deus, em religião. Sim, eu entendo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito, essa clareza, cara, de assim, tem a sua religião. Entendeu, né? O conceito, né? Disso. Eu acho que tem que ter muito essa clareza, assim. Você tem a sua religião, beleza. Mas você não pode obrigar ninguém a viver de acordo com a sua religião. O que você crê, você vai cumprir. Se o outro não crê, o outro vive do jeito que ele queira viver. Né? O que a gente tem de respeitar são as leis do país, né? Mas leis religiosas, cada um crê do seu jeito. Mas eu vou te falar assim, todo governo, ele abraça uma pauta. Todo governo, ele pega uma pauta, põe debaixo do braço. Sim, várias, né? E fala, ó, eu vou trabalhar com isso aqui e estabelece um meio operante. Né? Você pegar a pauta do Bolsonaro, era a pauta da família, a pauta da religião, né? E o modus operandi dele que eu vejo hoje é negar tudo. Porque tudo que você embute a ele, não foi eu, não foi eu, não foi eu. Mas aí são todos. E nega tudo. Né? Mas a gente tem que ver também, por exemplo, o governo atual, ele abraça uma pauta também, que é a pauta gay. Ele defende, os gays estão com Lula. Mas é o que eu falo. Mas o Lula não defende ninguém gay, não, mano. Sim, mas fala o seguinte, são direitos civis. Eles defendem o que eu falo. A liberdade da pessoa escolher. Qual o problema do... Tipo, não ataca. Sim, vamos falar o seguinte, qual o problema do gay? Qual o problema do gay? Qual o problema do gay? Nenhum. Não, mas por que alguns grupos são contra os gays? É a questão do pecado. Religiosa. É isso. Esse é o ponto. É esse o ponto. A questão religiosa é fé. Cara, eu repito 1000 vezes, eu sou evangélico. A Bíblia fala que é pecado. Mas isso é fé. Isso é um livro bíblico. Do ponto de vista civil, pelas leis do nosso país, não existe nada de errado em o cara ser gay, em ter casamento entre gays.
do ponto de vista civil, legal, não tem nenhum problema, Se é pecado, você nada vai resolver errado. com Deus. Pecado é religião, pecado é Entendeu? fé. Se for pecado, tipo assim, Então, se Deus você vai te julgar. vai ser contra Tipo casamento gay, você está considerando a sua fé. É isso. Ele quer dizer, tipo assim, o que Eu você nem tem que sei se respeitar. tem pecado nisso aí, tá Não, ligado? não, isso, Não, eu tô a falando o questão que diz a é- Bíblia. Eu não sei se o Alcorão fala sobre isso. Não, pra gente é O pecado. que até pecado. o que Tanto então, o que a Bíblia e Bíblia o Alcorão também. falam de relações homossexuais é que é pecado, mas isso é fé. Isso é outra coisa. É como a Ele Hanna tá falou. falando como Isso aí ele o cara não vai tá resolver. desrespeitando Isso aí o nenhuma cara vai lei. resolver com Deus. Ele não está desrespeitando nenhuma lei. Isso é outra isso que o coisa. Lester quer Mas, falar, entendeu? do ponto de vista legal, no nosso país, não tem nada de errado Não há nenhuma em um sujeito ser gay. Nada de errado. E aí, se o cara é gay, casa, ele deve ter, segundo as leis do meu país, todos os direitos civis que eu, como hétero, tenho ao casar com a mulher. Eu tenho direito de casar com a mulher. Mas Beleza. já é assim, já. Sim, é assim. Só que o ele tá discurso querendo Bolsonaro falar era que tem um contra discurso isso. Totalmente contra. O discurso Bolsonaro, de induzir que era. o ódio Aí, o curioso é entendeu? que quando se fala de pecado, você tem de ver também os outros pecados. Então, Porque pela aí Bíblia entra a não questão, tem pecado o cara maior ou menor. pega E aí, ou convém. assim como o Bolsonaro era casado e traiu a mulher dele com um amante e teve um filho fora do casamento, é pecado. Sim. Só que o pecado do adúltero, a igreja aceita. Então pode. Agora o pecado do gay não pode. Ah, vai se ferrar, né? Não existe nem coerência, cara. Assim, Mas eu acho que isso está mudando, assim. Eu acho que vai chegar um ponto que, Não, mas o que ele falando quer de falar- igreja católica, que vai chegar um ponto que eles vão começar a aceitar. E... Não, mas não é nenhuma questão de aceitar, óbvio, né? Mas a questão que ele quer chegar é, tipo assim, a gente precisa cuidar que não haja uma imposição. Claro. Entendeu? porque não pode ter. Não A gente, pode, é isso que gente ele lá- quer dizer, tipo o Brasil assim, na Constituição, como a não gente pode- na Constituição a gente é um país laico. Sim. Ou seja, o Estado brasileiro não tem religião. Tem religião. Diferentemente de alguns países, o Irã é um Estado muçulmano. Então, no Irã, Ele acha que é. as leis são regidas. As leis são regidas. Você pegar o governo, Mas, você vai pegar eles fazendo umas porcarias. assim, mas no assim, papel. os caras são adúlteros, Mas eu no, não sei. mas no papel, o Irã é um Estado Sim, sim, governado pelas leis do Islã. Eu não quero isso no meu país. Tá, mas aí você pega. Eu, apesar de ser evangélico, eu não quero que o meu país seja regido por leis religiosas. Por que eu não quero? Porque se amanhã o líder do país tiver uma religião diferente da minha, eu não vou querer ter a minha vida regida por leis por leis religiosas nas quais eu não acredito. Então eu não posso impor a ninguém viver de acordo com a minha crença. É porque a questão toda é que a gente... Mas o quando Estado vai tem que escolher, ser a gente tá falando laico, em né? política, Sim. A gente Tem quer que ser. escolher as pessoas com determinados ideais. A gente pode ter medo de hoje colocar pessoas com ideais religiosos. Todo mundo, vou imaginar, que seja religioso, ele vai ter uma religião. Né? Sim, Agora, não o que a sei gente se não seja pode ateu. querer é que esse líder, ou seja, o presidente do Brasil, venha a querer impor, seja muçulmano, seja cristão, seja judeu, seja o que for. Né? Então, tipo, que aí, senão, se a gente vai querer impor, qual a tua liberdade de crença? E aí eu venho eu estava procurando aqui para mim para ler. Tem um capítulo do Alcorão que diz assim, ó: Dize, ó incrédulos, não adoro o que adorais, nem vós adorais o que adoro, e jamais adorarei o que adorais, nem vós adorareis o que adoro. Ou seja, nem eu vou adorar. Cada um nem você adora o vai que adorar. quiser. Resumindo é isso, né? Vós tendes a vossa religião e eu tenho a minha. Pois é, Tá no sim. Alcorão. Isso É o Alcorão. Essa é o que tá. Aí você pega e me diz assim: o Estado Islâmico vai lá e mata cristão. O cara está seguindo isso aqui? Não. Não, tá dizendo, vós tendes as vossas. Tá determinando Você adora o que você quiser tem e adora o que eu direito quiser. de adorar, entendeu? A quem você quiser. Não há imposição.